Seja muito bem-vindo, você que é empresário, você que é empreendedor, você que faz parte desse mundo de empreendedorismo. Estamos começando mais um Pode Empreender e hoje eu estou aqui com Silvio Vaz. Ele que já foi jogador de futebol, você não sabia, empresário do ramo de colchões, superintendente de desporto de Goiânia, e ele é casado com a Ana Cláudia e tem uma filha e tem mais uma filhinha também a caminho aí, né? Um filho, não sei ainda, né? Tá vindo menina, a unção de mulher na família lá passando isso é uma coisa assim, absurda, né? Porque 6 netos, né? Nossa Deus. Só mulher, o mundo rosa lá. Excelente, excelente. Bom, nós vamos para um breve intervalo agora, é rapidinho, 1 minutinho pra gente faturar. E logo em seguida a gente vai começar esse bate-papo aí que eu tenho certeza que promete e muito. Então dá tempo de você convidar aí seus amigos, colegas, pessoas que você sabe que precisa de uma direção, de uma clareza, ou de uma motivação de uma palavra de fé. Voltamos já já. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Seja muito bem-vindo, estamos de volta com mais um Pode Empreender. E hoje eu estou com ele aqui, o Silvio Vaz, que me surpreendeu aqui falando que já foi jogador de futebol, né? Empresário do ramo de colchões, superintendente de desporto de Goiânia e também atua também na área política, não é isso, Silvio? Sim. Rapaz, multifunções, né? Exatamente. Então o bate-papo hoje vai ser bem rico aqui. Tenho certeza que vai ajudar muito quem está nos assistindo aí, nos acompanhando. Silvio, eu te conheço há não muito tempo, né? Assim, eu te conheci de verdade mesmo, agora com essa movimentação da última campanha que teve, que você, inclusive, participou, né? Mas eu quero começar com você aqui. Como é que é essa história aí? Você foi jogador de futebol? Como é que é isso? Rapaz, eu como um bom brasileiro, né? Tive esse sonho com todos os meninos que nascem aqui no Brasil, de ser jogador. Como um bom goiano, já tive dupla sertaneja também, viu? Sério? Rapaz! Hoje é dia de surpresa, então. Dupla sertaneja. Sertaneja. Vamos falar sobre isso também. Eu era a segunda voz. Eu queria só ganhar os 50% lá e fazer quase nada de esforço. O primo meu canta ainda né, até hoje muito bem. E no futebol eu, desde pequenininho, sonhei ser jogador, né? Me empenhei até conseguir chegar ao profissional.
canadense, na época, tudo maravilha. Meu Deus. Tava buscando os 1000 gols ali dele. Vila Nova. Ali no Canadense. Canadense. A gente jogou contra o Vila Nova, eu joguei contra o Vila Nova, tava no Itubiara. Joguei no Canadense, Itubiara, uma breve passagem pela Penapolense, São Paulo. Joguei também fora do país, nos Estados Unidos. Mesmo? Qual time lá? Joguei na universidade lá. Ah, tá. Joguei na faculdade, chama Williamsburg, faculdade de Cumberland, University of the Cumberland. Aham. E voltei, com 22 anos, voltei, joguei no Morrinhos. Meu Deus. Era a segunda divisão do Goiânia, foi quando eu falei, não, vou voltar a terminar os estudos, vou focar na empresa familiar que a gente tem. Ah, E foi quando eu abandonei o esporte. Mas nunca abandonei o esporte e praticar, porque esporte é vida, não sei sim, de jeito nenhum. eu bola, assim, embora eu treinei no Atlético em 1900 Pedrinha, mas assim, nunca fui tão bom de bola assim, não. Era mais zagueiro, mas Era era... volantão, da canela pra baixo é bola. Exatamente. Passava na bola, passava, mas o cidadão não Vou passava. passar, é assim mesmo, volante bom é assim. Mas que legal, cara, assim, esse veio, né, essa tendência de empreendedorismo veio já da sua família. Veio, meu pai, rapaz, é um vendedor nato, um dos melhores vendedores que eu vi na vida. É mesmo? A faculdade, né, ser filho dele. E desde novinho ele abriu, desde que eu tinha ali 2 anos, ele abriu uma indústria, não uma indústria, ele era representante de colchão magnético, na época chamava Kenkopato. Ah, lembro de E muita gente vai lembrar aí dessa empresa, por quando eles inventaram o colchão magnético. E aí ele vendendo, né, trabalhando muito, eu lembro que tinha até aquelas pampinhas a gás, e rapaz, cortava esse Brasil, esse norte, contratava vendedor, e batalhando, até um dia ele abria a própria indústria, depois de uns 15 anos, ele abriu a indústria dele, chama SR Colchões, o colchão chama Ortoquenco. E eu amo, aprendi, eu cresci no meio dos colchões, porque é desde que eu nasci praticamente, né? Aham. Eu lembro que tinha tanto de pilha de colchão lá no galpão do lado da minha casa. Então, tudo de colchão, precisa saber, eu sei, porque eu nasci mesmo ali, Que legal. no meio dos colchões. Até hoje ainda tudo. Até hoje, não tem como sair não, tá no É sangue. uma empresa familiar também. Familiar, é. É como a maioria das empresas no Brasil são, né? Sim. Mas acho que não é só no Brasil, não, é? Acho que o povo brasileiro ele tem muita mentalidade, e eu tenho essa mentalidade. Não, eu tinha, né? Acho que, com o passar do tempo, eu fui vendo como são as coisas, mas você vai saber, todo pai fala, sociedade é só com a sua mulher, sociedade, olha lá, trabalhar com mulher é fácil. Então, assim, a sociedade e o crescimento empresarial para trazer mais pessoas para agregar, antigamente era visto por olhos não tão bons. Aham. Então, por isso que as empresas são realmente mais familiares, as empresas antigas. Eles estão certos em muitos aspectos, mas na sociedade não é assim a pior coisa que pode acontecer no mundo nosso. Se você souber e tiver, né, discernimento espiritual, a sociedade já traz muito benefício. Certamente, ela pode pôr mais velocidade, né? Se o olho do dono engorda o boi, pensa dois olhos do dono. Engorda muito mais, velho. Vamos lá, Silvio. Ali fora a gente estava batendo papo, que antes do programa, na verdade, né? Começar. Você falando sobre essa experiência que você teve na política, né? Que você foi muito bem votado, né? Na verdade. E por conta de questões do partido, infelizmente, não foi dessa vez que você foi ainda, né? Eleito. A legenda partidária ali, eu senti mesmo o peso de como você tem que saber analisar o estudo do partido, porque você ganha a eleição também na escolha do partido. Aham. Nosso partido teve uma votação muito expressiva, os candidatos, e aí, pelo coeficiente, a gente acabou ficando de fora com uma votação boa, expressiva, mais de 5 mil votos. 5.146 votos. Nunca mais esquece. Não esquece, cada voto importa demais. Ainda mais pra vereador, rapaz. Imagino, não faço ideia. Não entendo muito de política, não. Quase nada de política, mas eu imagino que realmente não deve ser uma caminhada muito fácil, não. Muito fácil, não. Não é fácil, não. Vai pra uma faculdade, viu? Rapaz, você pode pegar qualquer faculdade aí. Não é a faculdade que quer fazer a campanha política, ainda mais dentro da igreja. Aham. Eu tava ali cercado toda hora desse tipo de oração, cultos. Acho que foi a pessoa que mais foi em culto nesse período no mundo, fui eu. Porque todo dia, toda hora, foi uma benção. Realmente foi um crescimento espiritual absurdo e um crescimento profissional, porque o meio político, ele faz você automaticamente aprender a lidar com pessoas, analisar pessoas, e pessoas
são que movem esse mundo, né? Aham. Então, realmente, foi um crescimento absurdo que eu tive nessa época. Excelente. Eu lembro de uma fala sua que você falou ali, na verdade, até não perguntei, mas você falou a respeito de que, com relação a pessoas, né? Você viu quanto foi importante você lidar com pessoas, você aprendeu muito, você falou como é bom lidar com pessoas, né? Você falou que é um chamado, né? Que você realmente recebeu, você interpretou assim, né? Sim, porque, né, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Amém. Então, quando nós conversamos com dezenas e dezenas de pessoas, isso nos nutre demais, porque é uma experiência maravilhosa. Conheci várias histórias, conheci vários irmãos, testemunhos, e isso tem, sabe, foi uma grande bênção na minha vida, na época da campanha política, e eu tenho certeza que a minha vida espiritual cresceu muito, muito, muito depois desse processo que foi ano passado. Legal, muito legal. Mas assim, com relação à dificuldade, porque a gente sabe que ser humano é ser humano em qualquer contexto, né? Seja empresarial, que seja você visitando ali as pessoas e vendo a realidade delas. O que você pôde aprender, assim, e o que você pôde aprender ajudando e sendo ajudado? O que você viu? Qual que é a necessidade maior, assim, das pessoas que você percebeu? Rapaz, a gente já tem uma ideia de que a política é um meio muito pesado e sujo, colocando um pé ali através de uma campanha política, entendendo cada vez mais o que acontece ali na política, a pessoa fica estarrecida, porque você pode multiplicar aí mais e mais, que é um meio que realmente, se você for ter esperança na política, você desanima, porque as pessoas o ego das pessoas é muito inflado, ninguém faz nada por desejo de abençoar o próximo, sim, desejo próprio. A corrupção é uma coisa que, tanto você imaginar, é pouco que acontece na política, é uma coisa assim que é muito triste, sabe? A gente vê nosso país, claro, é evidente os problemas que nós temos, né? O executivo que domina, porque o legislativo ele acaba sendo uma peça de manobra do executivo, porque vereadores, deputados estaduais, deputados federais estão ali para legislar e fiscalizar o desempenho do executivo. A partir do momento que você coloca um negócio chamado emenda parlamentar, para vereador já é muito, para deputado estadual é muito, e para federal, então, nem cogita, que é muito dinheiro, Esse dinheiro, fora vagas e cargos na prefeitura, corroboram com que o executivo domine o legislativo, porque se o cara está sendo abençoado de um lado aqui, o executivo quer a contrapartida ali, o apoio, ele quer a votação favorecendo o que ele está implementando, essa questão da fiscalização, ela fica... Não existe a fiscalização, acaba não existindo, porque se o cara está sendo abençoado pelo prefeito, como é que ele vai ser uma pessoa que vai falar mal dele depois, ou do governador? Então o executivo já dominou o legislativo nessa questão. Aí a gente pega o judiciário, né? Que é o principal problema hoje no nosso país, onde os principais juízes da nossa justiça brasileira são indicações presidenciais. Ou seja, como que um juiz vai julgar imparcialmente alguma questão que diz respeito a quem indicou ele? Ele só tá ali porque o cara indicou. Então, assim, é muito claro que nosso problema tá na estrutura, na base dos três poderes. Infelizmente, isso vai demorar um pouco a mudar e precisa de pessoas com coragem de contar esses problemas. Só pouquíssimos tem coragem de falar isso, trazer isso à tona, porque se ele fazer isso, ele perde as emendas, ele perde os cargos dos trabalhadores que ele conseguiu com a prefeitura, ou com o governo, ou com a presidência. Então é muito complicado. E a gente vê que realmente é difícil achar alguém com coração puro, honesto, pela causa de ajudar o próximo. Isso mexeu demais comigo, rapaz. Abençoar vidas, eu sei que eu vou receber a bênção de Deus aqui na terra por olhar com esse amor genuíno e ganhando galardão ainda. Então, rapaz, eu não sei como. Essas pessoas precisam ter um encontro real com Deus para mudar essa concepção. Mas tem que orar para esse povo tudo lá. Excelente. E com relação, assim, ao crescimento que você teve, né? Você disse que teve um crescimento muito grande, né? Rapaz, como pessoa, como profissional, como entendedor de político, eu já gostava bastante, mas quando você aprofunda, você abre um leque de entendimento absurdo. Você está cercado de pessoas que entendem a parte formal e técnica da política. Então eu cresci, eu sou muito tímido, ainda sou, eu sabia. Ele falou isso lá. E se você acabar vendo o vídeo meu do início e hoje, você vê a diferença, porque a pressão
e se expor a algo que você tem medo, que você tem insegurança, automaticamente vai fazer você ser uma pessoa melhor, gradativamente. Então a pessoa tem que, se ela é tímida, se ela tem alguma deficiência, então ela tem que se expor e forçar essa deficiência a vir à tona, porque ela vai lapidando. Cada vez mais ela se torna uma pessoa resiliente àquele medo dela. Excelente, legal. Muito bom. Bom, nós vamos agora fazer um breve intervalo, é rapidão, tá? É 1 minutinho só pra gente faturar. A gente já volta já. E eu vou já começar já fazendo as provocações aí com o Silvio aqui com relação ao que foi que levou ele a vencer no futebol, vencer todas essas áreas que ele atuou. É rapidinho. É 1 minuto e a gente já volta já. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com mais um Pode Empreender. E no bloco anterior eu conversei com o Silvio Vaz, que ainda continuou comigo aqui. E aí a gente falou um pouco da sua atuação na área política que ele teve. Mas agora, Silvio, é o seguinte. Eu vendo aqui que você falou que já foi jogador de futebol. Fez parte de uma dupla sertaneja, né? Só surpresa aqui hoje. Eu pedi pra dar uma palhinha depois. Tem um violão aí, se você quiser. Ó, eu toco, rapaz. Toca mesmo? Toca. Infelizmente não tem, então. Não. Vai colocar um playback aqui. Então, na hora, vou lá. Quando você atuou, por exemplo, na área do futebol, né? Você já teve em vários lugares, você falou que já teve até nos Estados Unidos, né? Você teve time de lá, tal. Tudo isso te preparou, né? Você, como um homem de Deus, você acredita que tudo foi uma preparação de Deus na sua vida, certo? Sim, com certeza. É. O que você pôde aprender, por exemplo, com relação, assim, que te ajudou? Porque a gente sabe que eu penso o seguinte, eu tenho a teoria comigo o seguinte, nosso Deus é o maior empreendedor que já existiu e que existe até hoje. Né? Nunca vai existir igual. E se a gente fosse usar aquela questão de que filho de peixinho né? Eu acredito muito nisso. Às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, William, mas eu não tenho criatividade. Você é filho de quem? Sou filho de Deus. Deus é o quê? Criador. Então você tem criatividade, sim. Acredite que você tem. Então, assim, com relação a isso, com preparação para você ser um empreendedor, né? Te ajudou muito nesse empreendedorismo. Porque o empreendedor é aquele cara que ele é inconformado com o que está acontecendo. Ele está sempre pensando em melhorar, sempre perguntando no porquê, como que eu busco ajuda, onde que eu posso apertar, onde que eu posso ajustar. Né? Assim a mentalidade do empreendedor. Uhum.
Então, assim, com o futebol, o que você aprendeu com o futebol que hoje serve como bagagem sua, assim, pra você, pra vida? Rapaz, olha, a maior experiência que eu tive na área do futebol, na área da música, foi aprender a lidar com pessoas. Porque pessoas, né, nós carregamos ali a presença de Deus e todos nós temos dons. Dons são treinados, dons são aperfeiçoados. E o principal, se você não tem um dom naquela área, é essa área, igual o pastor Luiz fala, é essa área que Deus quer te usar, porque é na fraqueza que o poder de Deus é manifestado. Amém. Então nós somos completos, porque se nós temos alguns dons e os que a gente não tem dom, Deus vai usar, então é se expor, é realmente ir a campo, ir a batalha, treinamento, resiliência. E eu acredito que entender de pessoas é uma chave muito importante, porque nós sempre lidamos com pessoas. Se você quer ter um sucesso, você tem que entender a mente das pessoas. E no futebol, na música, na campanha política, eu me expus muito a ser submisso, a um técnico, a saber conversar e me posicionar em qualquer situação. Então, eu acho que a pessoa ela tem que cada vez mais entender sobre isso aqui, ó, a mente humana, espiritualmente e tecnicamente, porque ela vai sobressair quando ela entende com que ela está tratando, se é um chefe, se é um subordinado, se é um amigo. Então, se ela tem esse entendimento da mente humana, ela sai na frente de ter sucesso na vida. É legal, muito bom. E você transitando em jogador, empresário, né, político, enfim, agora também atuando aí na área pública, né, e como cantor sertanejo também, né, você teve Hoje eu sou sertanejo, gosto só. Bom demais, bom demais. Eu falar a verdade, eu sou um goiano que eu não gosto de sertanejo, né, assim, nunca fui. Rapaz. Eu sou quase apedrejado. Eu já tô com a pedra aqui já. Mas tá tudo certo. Mas eu não gosto, na verdade, não é do ritmo. Mas as músicas sofrência, né? Pelo amor de Deus. Não, tem umas músicas que realmente elas são deprimentes, mas a música, quando ela é bem cantada, eu não acho errado, por exemplo, não acho que é pecado e nada disso, né? Cantar uma música sertaneja. Depende da sim, claro, letra, né? Sim, claro. Então, se a pessoa... Ela alimento, né? Pra mente, inclusive, né? Pra nossa alma. Então se a pessoa tá fazendo algo que é prejudicial na questão... Que letra é importante. Então, às vezes, você nem tá entendendo o que é uma letra, uma música em inglês, por exemplo, e aquilo lá gera vida na pessoa. Sim. Lá tá sendo ministrado. Então, ou gera morte, né? Ou gera morte, Então a gente tem que prestar muita atenção no que está sendo cantado e ministrado naquele momento ali. Legal. Na época do jogador, você lembra assim de alguns fatos assim que realmente assim foi bem desafiador para você, assim? No Tubiara. Lembro que tinha a divisão lá dos jogadores de Deus, né? Eu tava nessa parte, e dos jogadores da farra, né? É bem dividido, viu, rapaz? Eu lembro que o meu colega de quarto lá era o craque do time e ele era baladeiro. E eu lembro que ele chegava 2, 3 da manhã, meu tio tinha treino cedo. E aí, eu, rapaz, como é que você chega de ignorar? E no outro dia, esse caboclo ia lá e destruiu o treino. Eu falei, tá doido, tem uns caras que... E o que era desafiador? Mas muito novo, menino novo, merecia estar ali na posição de ter mais oportunidades. Só que eu fui muito injustiçado por questões de outros meninos mais novos da minha idade que tinha no time, tinham oportunidades por ser filho de um diretor, por ser amigo próximo do diretor. Então eu tive que treinar minha humildade bastante, entender que o propósito de Deus prevalece sempre. Deus sabe de todas as coisas, mas eu lembro que eu ficava muito chateado, porque eu tava comendo a bola e não tinha oportunidade de entrar nos jogos principais, eu tinha pouca oportunidade. Então a humildade, eu acredito que ela é importante para nós seres humanos, mas ter um posicionamento firme de Deus, porque ser humilde não quer dizer ser coitadinho. Quando a gente vê a passagem do que é para virar o rosto para receber o tapa, não é para realmente virar o rosto para receber o tapa. Sim. É para você saber que a humildade, quando um não quer, dois não brigam, e é verdade mesmo. A única situação que quando um quer briga é o marido e a mulher, porque é uma carne só, né? Mas quando um não quer, dois não brigam. Então, saia sempre, nunca se coloque na posição ali de embate, não sei. Não.
se equipare com a outra pessoa, às vezes que ela está agindo de uma maneira errada, humildade, mas tenha peça a sabedoria de Deus para as palavras corretas serem usadas no momento certo. E a Bíblia fala que a nossa boca vai utilizar as palavras do próprio Deus, né? Não está dessa maneira, mas claramente esse é o contexto, o significado que essa passagem diz. Então, é pedir para Deus, quando você acordar cedo, Deus usa minha boca, usa a minha fala, onde eu tiver, que o Senhor possa me usar. Porque o tempo passa e depois você vai falar, nossa, eu tinha que ter falado isso, tinha que ter posicionado assim. Então, tem essa concepção que passou o tempo, perdeu aquela oportunidade. Vão ter outras, Deus sabe de todas as coisas, mas peça para ter sabedoria de Deus. Em outros momentos no time eu tinha que ter uma firmeza maior, mas por ser novo eu não tinha uma firmeza. Nos Estados Unidos, primeiro jogo que eu fiz 5 gols. Uau! E o técnico me colocou num time que era reserva. Nem treinei com os titulares. Eu lembro que naquela época eu já tinha aprovado no campo. Eu falei, não, vou lá conversar com ele, não vou. O medo às vezes trava também a gente. Sim. Então não tenha medo, lança fora o medo. Deus, quando você está com a espiritualidade forte com Deus, e a fé, ela é até dom de Deus. Então você tem que pedir para ter fé. A fé lança fora o medo. E se posicione, peça sabedoria que Deus vai te usar em todas as situações da sua vida. Legal, muito bom, muito bom. E dessa, por exemplo, você foi nos Estados Unidos, foi aqui, né? Você jogou até com o Túlio Maravilha. Túlio Maravilha, 1000 gols, um homem brabo, viu? Assim, qual que foi o momento, assim, que realmente você viu, realmente, assim, a direção de Deus, pra você superar alguma coisa nessa trajetória de futebolística aí, né, que você teve aí, né? Você lembra, assim, do momento, assim, que você comemorou, você vibrou, falou, uau, tipo assim, Deus tá comigo mesmo, Foi em Penapolense. Quando eu cheguei lá, eu não tava bem fisicamente, e meu pai, eu sempre fui ser jogador, mas meu pai mais ainda do que eu. E aí ele me levou pro time, eu tava de férias, ele é meu empresário, ele conversou lá com o técnico, mostrou uns vídeos meus, vamos aceitar ele aqui, mas é teste, não vamos fechar com ele não. E só tinha cara emprestado do Corinthians, Palmeiras, tinha cara bom de bola mesmo, foi o time mais técnico que eu joguei. E naquele momento eu sempre preparo, falei, Deus do céu, agora eu tô ferrado, porque esse treino aqui vai demonstrar tanto que eu tô mal fisicamente, e fora que eu era 20 e poucos anos, 21 anos, e os caras bem mais velhos, experientes. E naquele dia eu falei, Deus, esse treino era o principal para o primeiro impacto, é o que fica desse jeito. Eu falei, Deus me usa aqui, me guarda. Rapaz, Deus fez o treino ser reduzido, 2 toques, e isso favorece quem tá com preparo físico pior. Parece que toda a bola sobrava para mim de uma maneira boa. Era um cruzamento, eu cabeceava, a bola batia na trave, eu chutava. Eu fiz um gol nesse coletivo, mas sabe quando você faz um coletivo que você fala, meu Deus, tudo combinou para ser ações boas. Eu sentia que Deus estava cuidando dos detalhes daquela bola sobrada. E aí eu lembro que eu recebi o elogio do técnico, e a partir dali eu continuei no time por um período de tempo. Então eu vi que a mão de Deus me abençoou ali, porque realmente eu não tinha aquela capacidade de sobressair no treino, não. Excelente. Quando você foi fraco, é que você foi forte. Foi forte. Todas as coisas cooperaram pro seu bem. Isso aí, a humildade, ela faz a gente reconhecer. Porque quando a gente é fraco, a gente não vai falar que foi na força do braço. Foi Deus, a gente sabe que é Deus. Excelente, excelente. Silvio, nós vamos agora fazer mais um breve intervalo, 1 minutinho só, e a gente já volta pro último bloco. Então convida aí seus amigos aí e permaneça conosco. Oi, goianinhos, eu sou a Carol Pedrosa do do Goiás e eu também tô aqui na Alô TV e eu quero convidar você para acompanhar a gente toda terça-feira às 20 horas. Não perde nada sobre o estado de Goiás que eu vou trazer tudo para você. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto.
Para os guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com mais um Pode Empreender agora, nós caminhando agora, estamos indo para o último bloco. Infelizmente, estamos caminhando quase para o final. Passou rápido. Passou muito rápido. Silvio, o seu pai, né, a sua família tem uma empresa de colchões, não é isso? Sim. Eu formei administração justamente porque eu amo trabalhar no meio dos colchões. É uma coisa que eu gosto mais. Legal, que legal. Qual que é, assim, a rotina que você imagina que hoje, assim, você pode deixar como seu pai começou quando? Começou quando a empresa? Tem mais de 30 anos. Quando eu nasci, assim, ele começou a empreender no colchão. E você já começou com ele, trabalhar logo? Eu desde os 12 anos ali, eu já via na empresa, já fazia parte da produção lá e já estava me inteirando sobre. Você participou, claro, dos momentos de ascensão, mas como um bom empreendedor e todo negócio passa por altos e baixos. Altos e baixos. Qual que foi seu aprendizado, assim, sua percepção? O que você viu que seu pai cresceu, a empresa cresceu, você cresceu? Qual que foi, assim, se você fosse fazer um diagnóstico, né, desde os seus 12 anos? Quando você chegou lá com 12 anos de idade, você era um pré-adolescente, sei lá. Pirralhinho. Sabia nada nem da vida, né? O que você, olhando para o seu trajetório dos 12 anos, e aí olhando também para a empresa, vamos começar primeiro falando como que você percebeu o seu crescimento nisso. Então, sempre me apaixonei por colchão, a gente passa um terço da vida dormindo no colchão. E desde pequeno eu aprendi a parte da produção. É sempre importante o dono, o CEO, saber pelo menos um pouco de todas as áreas, porque como é que a gente manda sem entender sobre alguma coisa. Percepções de crescimento desses altos e baixos na empresa, qualquer empresa, são 3 pilares: vendas, produção e administrativo. Todas as empresas vão ter esses 3 pilares. Sim. Os 3 são muito importantes, muito importantes. Tem que estar realmente alinhado à sua função, ali fazendo um bom desempenho dessas funções. Só que eu elenco, sim, importâncias em cada uma delas. Problemas em cada uma delas pode gerar falência em uma empresa. Só que é importante a gente analisar e falar sobre essas importâncias, que é a mais importante de todas para mim é a venda. Não tem como, a venda é o combustível. A venda é o que traz o resultado palpável para a empresa. Sim. Então, focar nos vendedores, focar no treinamento, focar no incentivo, não deixar vendedores desanimados, estar sempre olhando os seus concorrentes, não deixe de olhar os seus concorrentes. Eu vi uma coisa muito interessante, crie um Instagram, abra um novo Instagram e coloque todos os seus concorrentes ali nesse Instagram para você estar mapeando o que eles fazem de igual, onde está vindo a tendência do seu segmento, que você consegue ter umas estratégias mais eficazes.
Então, analise bem o rumo da venda. Hoje a inteligência artificial tem crescido bastante, vendas online. No Brasil, hoje nós temos uma porcentagem muito baixa de vendas online comparada a países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. Acho que é uma tendência de crescimento. Ter uma política de devolução. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, às vezes essa cultura pode gerar um prejuízo, mas se você tem um programa de devolução e um jurídico coerente ali, você consegue ter através de dados, ver se compensa ou não compensa, porque a internet é o meio de vender no futuro. Rapaz, agora você tem que ir para um shopping, você tem que ir para um lugar comprar custo fixo de vendedor, de loja física. A internet, ela corta esse caminho. A produção, por que eu coloquei em segundo lugar? Porque se você tiver um produto que vende sozinho, se auto-vende, rapaz, a venda, o pilar que é o mais importante, vai ter uma facilidade muito grande. Então, a produção de criar algo novo, de ter um diferencial do seu concorrente, de ter a qualidade junto com o custo-benefício. Então, a produção é de extrema importância. Ela vai trazer o que você traz para o público, qual é o seu produto. E administrativo também, muito importante, porque se você não tiver dados reais da sua mão, para onde a sua empresa está indo, como é que está sendo a flutuação financeira, porque são muitos detalhes, são muitos valores pequenos que a gente passa percebendo na mão do empresário, então acho que assim não vai fazer diferença, mas faz uma diferença absurda. Precificação, saber o valor. Rapaz, você tem que saber o preço correto do que cobrar. Porque tem gente que às vezes está achando que tá bem, e não está melhor porque cobra um preço abaixo, ou então cobra um preço acima. Então, saber precificar os seus produtos, o seu serviço, é muito importante. Então, eu coloco esses 3 pilares assim, que a gente tem que analisar um por um, e pode colocar a importância, a venda, depois você vem para a produção, depois você vem para o administrativo, sem deixar nenhuma passar batido, mas tendo em vista que a venda, se ela estiver bem analisada, bem, como se diz, bem treinada, ela vai gerar um resultado diferente. Traz a produção, traz para a administração e o principal de tudo, fé em Deus, espiritualidade acentuada, que Deus vai prosperar, Deus vai abençoar muito a vida de você, a vida da sua família, a vida da sua empresa e vai trazer soluções. Você quer uma empresa bem-sucedida? Traga soluções para as pessoas. Excelente, excelente. Bom, você para mim, você é um jovem, para mim, então você é ainda mais jovem ainda, tem idade para ser um filho meu, né? Tô com 53 anos de idade. Mas assim, você tendo todo esse peso, né? Você tem o seu pai, que é um empresário já de mais de 30 anos, né? Que ele tá na área de empreendedorismo. Mais que ele trabalhava, ele já teve distribuidora, já teve... O colchão é mais de 30 anos, então ele empreende desde que ele veio até os 14 anos, acho que ele vendia também pros irmãos dele roupas, lençóis, toalhas. Então, meu pai, o povo antigamente, eles... por isso que o povo casava com 20 anos. A infância era muito mais dura que hoje em dia, né? Muito mais. A gente começou a trabalhar bem mais cedo, né? Bem mais jovem, né? E assim, também você tem o peso, falando de peso, você tem o peso do seu pai, né? Que é quem ele é, um empreendedor, né? Que simboliza algo para você. Você tem essa carreira política que você, né, teve aí um início recente, né? Pelo menos que eu conheço, né? E agora você também tem o peso, que aquilo que não tem como citar, você tem o peso de ser genro do pastor Aloysio, né? Sim. Então, assim, para você hoje, assim, isso é peso, esses três pilares que eu coloquei aí para você, assim, né, te faz pensar um pouquinho mais, às vezes, assim. Não, faz pensar mais, com certeza. Mas não diria que é um peso, é uma bênção. É uma responsabilidade, claro, porque na verdade não é o peso, eu queria usar a palavra correta, é responsabilidade. Mas às vezes pode trazer o peso, às vezes, se a pessoa não tiver discernimento da responsabilidade, né? Mas graças a Deus, eu vejo como uma grande bênção o exemplo por representar uma pessoa da família do pastor Aloysio é importante. Então, isso serve como um motivador, né? Serve como um combustível para a gente estar buscando mais a Deus, a espiritualidade, porque as pessoas julgam, é inerente isso, as pessoas vão sempre julgar, e eu peço sempre a Deus que Ele me utilize como um canal de bênção. Eu tenho crescido muito espiritualmente na videira, como o pastor Aloysio. Eu até brinco, pastor, desculpa encher o saco demais do senhor, porque eu faço tanta pergunta pra ele, eu levo os prints. Mas você tá lá, próximo da fonte, como é que eu não vou tem que buscar, né? Acho que certeza. E eu mando pra ele pergunta e tiro tudo, é uma pessoa que estuda muito, né?
Pastor Luiz é apaixonado, a gente viu a paixão dele pela Bíblia. E a maneira didática que ele consegue explicar e trazer luz a temas complexos. Então, eu tenho crescido demais espiritualmente. Acho que essa nossa vida aqui, a gente tem que primeiro buscar as coisas de Deus, sim. Às vezes a gente está na corrida do dia a dia, as responsabilidades, mas está em oração sempre constante, oração espiritual. Às vezes a gente não pode falar, mas a oração espiritual é muito importante. A Bíblia fala orar sem cessar, não é ficar falando toda hora, orando em voz alta, é orar no espírito, né? Sim. Uma oração íntima, você e Deus. E eu tenho crescido demais nessa parte espiritual. Não existe situação melhor na nossa vida. Faça isso. É muito importante a gente estar na igreja, mas faça isso. Você vai ver um crescimento, uma alegria preencher sua vida de uma maneira abundante, que é abençoar pessoas que estão passando por alguma dificuldade, mães solteiras, moradores de rua, qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade, você venha e traga vida na vida dela. Venha ministrar, venha trazer uma ajuda financeira, uma comida. E no secreto, sabe? Faça isso para você ter uma presença de Deus. Esse é o maior momento que você é enchido de Deus. Então, cada dia mais eu tenho tido mais amor pelas pessoas, pela vida das pessoas. E eu sou muito feliz. Eu cresci na Assembleia de Deus, moro pela videira e eu sou uma pessoa privilegiada. Porque Deus é tudo em nossas vidas. O ateu e o cristão, e qualquer pessoa, qualquer religião, ela vai ter que em algum momento reconhecer a importância de Deus, de Jesus, e que as pessoas possam aproximar do espiritual, que as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente. Tenho certeza disso. Excelente, excelente. Silvio, infelizmente nós estamos caminhando agora para o final do cedo. Passa rápido, né? Infelizmente, passa muito rápido. Vamos lá. O que você deixa para o pessoal que está nos assistindo agora? Porque assim, como eu repeti de novo aqui, né, que você, apesar da pouca idade, do meu ponto de vista, você tem uma grande bagagem, uma grande, né, caminhada aí muito bonita, uma história muito legal. E você teve excelentes exemplos, né? E tem ainda até hoje, que é seu pai, né, que é o próprio pastor Luiz, que ele não gosta de ser denominado como empreendedor, mas quer queira, quer não, ele está sempre envolvido em empreendimento, né? Embora prioridade é homem de Deus, né? Muito inteligente, né? Quando a gente cresce espiritualmente, igual eu falei, as outras áreas são acrescidas, né? Quer queira, quer não, ele lida com pessoas a vida inteira, né? É o mais faz da vida. Exatamente. Então, assim, ele lida também com empreendimentos, né? Quer queira, quer não, as obras que são construídas, né? As reformas, né? Enfim, e o lado empresarial da igreja, né? Do CNPJ da empresa. Então, quer queira, quer não, ele tem essa vasta experiência e bagagem aí. E você também passou por isso também. Então, o que você deixa o pessoal de casa aí, com a sua vivência aí, você vivenciou onde você navegou em várias áreas da sua vida aí, desde jogador de futebol a político, né? O que você deixa o pessoal de casa, que você acredita que é importante para o empreendedor, para o empresário, a pessoa que já está empreendendo ou que pretende empreender? Olha, vou deixar algumas dicas espirituais, técnicas, né? Acredito que a organização, ela é fundamental para que a empresa, o caixa, os números estarem na sua mão, centavo por centavo. Você está analisando cada pilar, identificar as fraquezas da sua empresa, trazer uma inovação tecnológica na sua empresa, porque nós vivemos hoje no mundo está cada vez mais se digitalizando, porque é exponencial. A gente olha o crescimento de 1000 anos atrás e agora nos últimos 50 anos, o crescimento é assustador. Então, se intere das novidades, inteligência artificial, mecanismo de automação de vendas, de atendimento. Seu cliente é prioridade, traga seu cliente assim como uma prioridade mesmo, porque o cliente é o maior propagador de propaganda. Ele que vai falar se o produto é bom, se não é. E a parte espiritual é mais importante de todas. Faça uma autorreflexão. Deus colocou na Bíblia que a gente tem essa capacidade, mas não é fácil, é muito difícil. A gente não consegue ser tão sincero com nós mesmos. Tenha na sua consciência que o amor ao próximo, o amor a Deus, é uma coisa que é um treinamento constante. A gente nunca vai chegar na plenitude, mas que é algo que a gente tem que buscar intensamente.
Porque Jesus disse, amado por Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. É realmente ter uma visão de amor ao próximo. É uma coisa tão difícil. Jesus fala pra gente amar até os nossos inimigos. É uma coisa, assim, praticamente impossível na nossa mente. Ou seja, todos nós fazemos parte de um corpo só. Então nós temos que ter esse cuidado, esse sentimento de amor, porque isso exala a presença de Deus. E onde tem presença de Deus, tem saúde, tem cura, tem prosperidade. Seja uma pessoa que busque o entendimento da Bíblia. A Bíblia é o livro mais profundo, é o manual da nossa vida, e muitos da gente, não julgando você, até me colocando também nessa situação, a gente não lê a Bíblia inteira, a gente peca nisso. Então, esse mundo passa rápido. O que são 70, 80, 90 anos aqui comparado com uma eternidade? Então, por mais que as coisas aqui são importantes, a empresa, a sua família, correr atrás de trazer essa segurança, essa estrutura para a sua família, mas saber que o mundo espiritual é real, então você possa buscar esse sentimento mais profundo com Deus. Tenho certeza que todas as coisas vão ser acrescentadas e que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter essa oração espiritual cada dia mais profunda, que você possa ouvir a voz de Deus no seu espírito, e eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Em nome de Jesus. Queria ter mais uma hora aqui de eu também queria falar. A gente conversou, surgiu muita mais coisa para mas a gente vai até amanhã. Mas eu tenho certeza que teremos outras oportunidades. E vou trazer o violão, Afonso. Isso aí, tem que mostrar os nós aqui, né? Excelente, Silvio. Parabéns pela sua história, né? Obrigado. Parabéns pela sua caminhada. Eu tenho certeza, né, que, como você disse, é um chamado. Então, daqui mais ou menos de 2 anos, né? Tem outra eleição aí. Se for da vontade de Deus, eis-me aqui, Senhor. Excelente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo por aceitar meu convite. Eu que agradeço. Um grande abraço e certamente teremos outras. Quero voltar, viu? Me chama que eu venho, na hora. Vai estar comigo. Obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço, tá? Tamo junto. Valeu, Deus abençoe também. Você participou conosco aqui hoje. Foi rapidão, eu sei que terminou rápido. Mas você viu que, apesar da idade, não tem nada a ver com idade. Tem a ver com aprendizado, né? É errando que se aprende, não. É aprendendo que se aprende. Tem gente que erra a vida inteira e não aprende. Mas a gente sabe que... Excelente. Vou levar isso pra vida, viu? Nós aprendemos com os nossos erros, tivemos fé, perseverança, constantes e também humildade. Pode ter certeza. Deus é o maior investidor que nós temos e a pessoa mais interessada para o seu sucesso é o próprio Deus, seu Criador. Um grande abraço para você. Se você ainda não nos segue, nos siga lá. Alô TV Brasil no YouTube e nos siga também nas redes sociais, no Instagram, William David Oficial e Alô TV Brasil. Um grande abraço, compartilhe. Segue também no Instagram, Silvio Vaz. Esqueci de falar, Silvio Vaz. Isso aí, com Z. Silvio Vaz com Z. Siga o Silvio lá, eu tenho certeza que você vai crescer ainda muito mais nos acompanhando, inclusive o Silvio Vaz. Grande abraço, como eu sempre digo para você, com fé, esperança e humildade, você pode empreender. Valeu.